noite! Bueníssimas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave! E aí, Reginho? E aí, Caião? Como é que você tá, velhinho? Maravilhoso, Coisa linda, velho. né? Coisa linda. E aí, camarada? Excelente. Igual do Última Hora do 10. Nossa, velho. Novamente, nosso querido convidado Bruno Brambilla, hoje para segunda parte da nossa conversa. Como eu falei anteriormente, para quem não viu, pode dar uma voltadinha no episódio, na parte anterior. Ficou Fazendo muito como? bom, hein, cara? Fazendo Ficou como? muito bom. Além de ter ficado animal, lá tem o currículo, a ficha, a capivara. A capivara. O Caico falaria capivara. Do nosso convidado, né, meu amigo? Eu vou dar um breve rapidinho aqui. Formado em publicidade na Unesp, mestre em marketing, pós-graduado em Big Data, CDO, CEO, é logo a porra toda, né? E bebo cerveja. Então, Quer saber mais? exato. Quer saber mais? Siga @Beyond the Cave, não é isso? E @Datalogando. Datalogando. Beyond the Cave é boa, @Datalogando. É isso. E como a gente vai falar de dados, de Big Data, tem... Eu tenho medo disso, cara. Então, Eu também. vem uma coisa... Cê lembra, Essa ô questão. Camara, você que é um cara que gosta muito do cinema... Ó, pra aquela câmera lá, amigão. Gosto. Você que gosta muito do cinema, velho. Me fala uma coisa. Você lembra do Matrix? Lembro do Matrix. Jesus. Ele sabe as falas, cara. Rapaz. Ele sabe as rapaz, falas. rapaz. Cara, Você assistiu o 3, camarada? Por incrível que pareça, eu ainda não vi o 3. Eu sei de se trata, vi Sim, os trailers sim, e tal. sim, sim. Ainda não vi, mas eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, a nossa temática de hoje. 3 e o 4, né? Tem uma... Ah, é verdade, eu falei Quatro, na é verdade, é o já. 4, é verdade. Teve a Perdão. trilogia, a culpa foi eu te induzi ao erro. Muito obrigado, É verdade, perdão. obrigado. Reginho, contra a regra, é o 4, é verdade. É o 4. É o 4. Depois a gente agradece a quem deve ser agradecido. Mas tudo bem. É isso aí. Cara, Matrix, né, meu? A gente vê que existe uma certa gestão de dados por uma certa galerinha meio que talvez não queira fazer o que a gente acha que é moralmente, eticamente viável. Eu acho, isso foi perfeito. E eu acho que o grande medo, desde o início, né, isso desde o primeiro você começa a entender, é que existe um risco do homem, do ser humano, perder o controle da situação. Esse eu acho curioso, né? Enquanto tecnologia, enquanto dado, enquanto gestão, dê o nome que quiser, mas e se nós perdemos o comando? Porque a gente está acostumado na cadeia alimentar a gente sentar lá em cima, né? E falar assim, olha, o tubarão é perigosíssimo. Mas ele pega nós e fala, você tá maluco? Nós comemos carne de tubarão todo dia, se Não, quiser. jamais, né? Não dá. Porque eles não têm uma coisa chamada racionalidade. Exato, Pega nós exato. completo. Mesmo aí você vai pro ser microscópico em vez de microscópico. Mas e o vírus? O vírus pode matar você? Se a gente não achou vacina antes, porque senão o vírus também está ferrado. Então, existe um desafio natural do homem se impor sobre a natureza. E aí o medo é, mas quem pode com o homem? Aquilo que o homem criar talvez possa com o homem, do tipo guerra termonuclear, do tipo aquecimento global. E um deles, numa inclinação distópica de futuro, seria nós perdemos o controle para as máquinas. Cara, e isso não é novo, né, cara? Assim, existe uma corrente filosófica, né, começo do século XX, chamada pós-humanismo, né, cuja intenção era exatamente essa, era questionar, renegar e diminuir o ser humano enquanto suas capacidades de atendimento. E, assim, basicamente uma reforma contra o renascentismo. Então, assim, né, de tirar o homem do centro da decisão e da condução da sua vida e da sua liberdade e da sua autonomia. Então, existe uma fundamentação filosófica para isso, no mínimo é discutida pelo mais de 100 anos, né? E aí, Brunão? E aí vocês que me dizem. Cara, Qual que é a chance na sua cabeça? Vou fazer uma pergunta mais objetiva. Queima-roupa. Na sua cabeça. Continuando as coisas do jeito que estão e não existindo um aquecimento global que nos extermine, um cometa, aliás, para quem não viu, não olhe para cima, exato. vale a pena. Então, você vê, são várias as ameaças. Tem vírus, tem aquecimento global, década de 90 era guerra termonuclear, na Guerra Fria, o meteoro, aquecimento...
E existe a ideia de que nós podemos ser sobrepujados pelas máquinas. Perfeito. Na sua cabeça, levando assim um extremo de tempo para frente, 20, 30, 40, 100, 150 anos, continuando o homem do jeito que está, esse risco existe? É difícil afirmar sempre com precisão isso, mas o que eu acho interessante é assim, tem até um filme que é o Guy, né? Free Guy. Vocês assistiram esse filme? Free Guy. Que ele fala sobre inteligência artificial, uma máquina que tem sentimentos. O que eu acho super curioso, porque isso pode acontecer, né? E se a gente voltar um pouco no passado, a gente vai pro filme Her ou She, que eu não vou lembrar. Sim. Que também a gente fala que o cara se apaixona por uma máquina, porque no final do dia a gente está começando a interagir com máquinas, sabe? Mas eu acho que afirmar hoje que nós vamos perder espaço para acho que algumas áreas, algumas profissões, algumas atuações, sim, nós vamos perder, que são profissões que podem ser substituídas. Mas Tipo? nada... Dá um exemplo. Cara, que a gente já está perdendo. Cobrador de ônibus. Você já pode ser substituído. Entendeu? Não precisa mais. Você pode ter o teu bilhete que você passa e você não precisa mais de nada. Já usamos a tecnologia há muito tempo. Mas aí não é o Big Data. Não. Eu estou trazendo o que pode ser substituído. Isso. Que a gente está substituindo. Quando a gente entra no cenário de Big Data nesse cenário, eu estou falando assim, ainda a mente humana ainda é muito... A decisão sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. Não adianta, cara. Eu não vou perder meu emprego, você não vai perder o seu emprego como médico por uma máquina. Estão entrando os... Vamos entrar no cenário de medicina que eu acho que é curioso. Boa. A gente sabe, vocês sabem mais do que eu, que a medicina está cada vez mais avançada sob a perspectiva de realizar uma cirurgia e tudo mais. Mas isso daí vai ter até certo ponto. Claro. Porque a opinião humana ainda é super e sempre vai ser relevante. Deixa eu pegar, então deixa eu mudar um pouquinho minha pergunta. Você se recorda do Deep Blue? Do computador. Foi a primeira vez que o computador ganhou de um campeão de mestre. É verdade. Gary Kasparov. É verdade, de xadrez, não foi aquela? Um grão-mestre de xadrez russo. Não tem como ser mais do que isso. Sim. E aí eles chegaram no ponto que eles chamavam de equivalência. Ou Certo. a partir do momento que acontece isso, todo mundo olhava e falava assim, agora, por exemplo, deixa eu colocar a temática do mundo do filme pós-apocalíptico. Se eu pego o Deep Blue e coloco inteligência artificial, ou faço essa fusão, ou se eu pego o Google e misturo com inteligência artificial, e eu dou certas primazias para esse novo ser, Perfeito. e esse ser vai sendo Entendi. capilarizado pela internet, e eu boto 20, 30, 40, 50, 100 anos, supondo que a gente, como humanidade, ainda exista, aonde vai estar a nossa relação de coabitação na Terra com este ser, esse Big Brother? Cara, Você acha que ele vai estar limpando a nossa casa 24 horas por dia? Ou você acha que a gente vai estar escravizado produzindo Ou a gente vai estar alguma limpando a coisa casa por dele? ele? Cara, é difícil falar. Sobre a perspectiva que você trouxe, eu acho que é um ponto super importante e relevante nesse caso, porque eu estava atrelando a medicina. Você trouxe um outro cenário onde a gente começa a olhar e falar, pô, peraí. Isso. Por isso que eu estou colocando em extremo de futuro. E eu acho que é aquela mesma discussão de terra plana ou não terra plana. Eu posso ter uma opinião que pode estar completamente equivocada, entendeu? E é o que eu acredito. Mas pode acontecer completamente o oposto. Mas te perguntando, porque tem duas maneiras de encarar isso. A pessoa pode ser otimista, no Sim. sentido de falar assim, vai existir uma Eu tendo a acreditar que não vamos perder espaço para a máquina, porque eu ainda acho que a interação Então humana você é acha importante. que, você acha que vai acontecer, mas você acha que vai ser bom? Eu acho que vai ser isso. bom, vai ser colaborativa, não vai ser algo que a gente vai perder espaço. Porque vamos ser sinceros, as máquinas conquistaram seu espaço. Sabe? As máquinas conquistaram seu espaço. Será que nós que estamos criando as máquinas, vamos querer perder espaço para ela? Eu acho que a gente vai, sim, gerar muita inteligência hoje da maneira que existe. Cada vez mais está vindo mais inteligência de diferentes áreas, diferentes maneiras. Mas até vocês médicos, você trouxe o exemplo do jogador de xadrez que eu achei super relevante. Ele ganhou, que era o cara que não perdia para ninguém. Exato. Entendeu? Para ninguém humano. Exatamente, ninguém humano. Só que trouxe uma máquina, e a máquina nada mais faz do que... Cálculo. Não, Não, além antecipa, de cálculo, ela antecipa. Todas as possibilidades daquela Exatamente. jogada. Então, mas ela tem que fazer um julgamento. É loucura. Você foi É brilhante isso, agora. é exatamente Eu só isso. queria pegar o que você falou, só para esmiuçar o porquê que isso é tão sintomático. Porque ela faz... Então, só voltando, então. Deep Blue era uma máquina, era tipo uma geladeira, naquela época, década de 90, 2000, por aí, virada do milênio, por aí. Então era uma geladeira gigante, né, que hoje seria 3 iPhones,
colocados em série. E essa geladeira gigante ganhou do Garry Kasparov. E qual que é o chance? O Caio falou, ela computa todas as possibilidades de jogo. E o xadrez é exponencialmente, são jogadas exponenciais. Mas a pergunta é, como é que ela faz um julgamento de valor estratégico? Ela tem que pensar de forma estratégica. Posso só levantar um ponto que eu acho que é importante? Óbvio. Por exemplo, só para terminar, é teleológico, é isso que eu estou querendo dizer. Ela tem que fazer uma jogada com vistas de ganhar um jogo contra um oponente. Ela interpreta, o que eu Ela quero dizer é o seguinte, isso, ela não é um cálculo simplesmente matemático. interpreta os dados. Ela não consegue enxergar a moral ou a ética que vem de acordo com esses Então, dados. esse Se é a o gente for olhar corolário, simplesmente só para o número e não tudo que está atrás da produção desse número, a gente vai inevitavelmente deixar de ser humanos. sim. Vamos por um exemplo que está próximo a gente. Boa. Carro autônomo. Excelente. Tá, mas isso daí que está próximo, eu não estou falando de cobrador, estou falando de carro autônomo que já está próximo da gente, o carro já pode dirigir sozinho. O que nós, seres humanos, fazemos? Você já dirigiu um carro autônomo? Não. Você já viu como ele funciona? Não. Eu já vi, mas Não. nunca O que dirigi. acontece? Ele pede para você interagir de 30 em 30 segundos com ele. Para ele saber que você está acordado. Mais uma vez, eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai substituir algumas funções para as máquinas, só que são substituíveis. Um motorista de carro a gente pode substituir se a máquina tiver... Eu não estou falando de 20 anos, estou falando de 50 anos, tudo mais. A gente pode chegar nesse cenário. Minha percepção e minha crença, tá? Que trabalho com isso. Mas acredito, por nós sermos seres que preservamos a nossa espécie também nesse cenário, a gente sempre vai ter a nossa segurança em relação a isso. Tá? Eu acho que a gente vai chegar no nível onde vamos ter a colaboração de um robô limpando a sua casa, de um robô dirigindo o carro para você, de um robô fazendo atividades para vocês que são usuais, mas o dia a dia ainda, a minha percepção e a minha crença... Mas você diz do ponto de vista individual, né? Eu tô falando É, exatamente. porque assim, você tem corporações... Não, e é uma isso. visão otimista Mas do no que é o final do ser dia, humano. no né, final do velho? dia, cara, Porque nós na somos prática- indivíduos. Por mais que existam... Mas sabe que eu acho que você falou fantástico. Isso está me lembrando meio Jetsons. É. Você falou e eu vi os Jetsons. Lembra como é que é Jetsons? Pode crer, genial, boa. Mas os carrinhos que voavam, a robozinha lá, a governanta robô e tal. Sim. Acho isso fantástico. Acho que era Alice, inclusive, não era o nome da governante? Nossa, eu nem lembro disso. Não lembro. Ela tinha um robozinho. Cara, não vamos muito longe. O Bradesco fez uma campanha com Jetsons agora, né? Verdade. Bem recente, muito bem lembrado. Então, eu entendo isso, mas isso é uma jornada ainda meio automata. Robô enquanto a essência da palavra. Robô, por coincidência, robô vem, se não me engano, do eslavo, robota, que quer dizer literalmente escravo, no sentido de ele atender às suas necessidades. Mas nós não estamos falando disso, porque nós estamos começando a usar a palavra inteligência. E o receio, a meu ver, é que quando você começa a usar a palavra inteligência, e você vê um computador com um pensamento teleológico para ganhar um jogo, você começa a falar assim, talvez tenhamos dado asas demais para um robô, no sentido que ele passa a tomar decisões visando um outro propósito. Tem um caso emblemático, acho que eu acho que é da Microsoft, tá? A checar, mas eu acho que é da Microsoft. Eles começaram a desenvolver um projeto de inteligência artificial e essa inteligência artificial começou a interagir com o público tal, e não sei o quê. E depois de pouco tempo os engenheiros tiveram que encerrar o programa, porque a inteligência artificial estava com tendências nazistas. Exato, querendo matar as pessoas. Querendo matar as pessoas e exterminar. Não é isso? Cara, vocês estão me abrindo, até vocês estão me abrindo a cabeça para uma outra vertente. O ser humano, ele é invariável. A gente não sabe se ele está pensando positivamente ou negativamente. A gente não sabe quem está por trás de um modelo, de um algoritmo, de uma inteligência. De um Estado. Mais uma vez, de um Estado. Perfeito. Eu tendo a acreditar que... George Soros. Será que eu posso falar isso aqui? Acreditar que eu ainda acredito no humano, sabe? Eu acho que a gente tem muito mais pessoas do bem do que pessoas do mal. As pessoas do mal ainda vão trabalhar em relação a isso. Pode falar. Ele é um otimista. Ele é um otimista, ele acredita, exato, é isso. Mas essa é a vertente, veja bem. Essa é a vertente. Tanto que eu estou enviesando. É para isso. Não, olha só. A tecnologia se presta a isso, Jesus. A gente falou da Microsoft, vamos falar do Elon Musk também. Né? Então, assim, ele está desenvolvendo inteligências... integração, na verdade, né? Que aí já não é pós-humanismo, a gente categorizaria melhor de transhumanismo. Você né? poderia, por favor,
em lato senso, dá uma certa conceitualizada nessas duas. Bota em palavras aí o seu termo. Pós-humanismo. Quando eu falo pós-humanismo, eu estou me referindo a essa ideia de que você, por exemplo, o ser humano é substituível. Então, por exemplo, a atividade médica, que é uma atividade artística, em última análise, criativa, tal, ela pode ser substituída por uma máquina, né? Claro que a gente ainda não tem essa tecnologia, mas ela é possível. Então, faz parte, nesse contexto, de você tirar o ser humano em termos de condução do mundo, né? Então, a gente chamaria isso de pós-humanismo. Transhumanismo, quando eu falo transhumanismo, eu estou pensando em algo que você melhorar a espécie. Então, é você ter, tipo, sei lá, alguma forma de tipo o Neo no Matrix, tipo colocar que você chip na nuca dos outros. Isso. Tipo, você tem uma habilidade específica que talvez seja, por exemplo, resolver ICC, insuficiência cardíaca congestiva, só que você adquiriu isso e você pegaria essa habilidade específica e transportaria para outra pessoa. Em tese, sim, né? A gente ainda não tem isso. Por exemplo, o Elon Musk tem lá a Neuralink, que é uma das empresas famosas dele, assim como a SpaceX, enfim, é uma das empresas mais famosas que ele está promovendo essa integração, né? Então, assim, é um chip que ele arranca um teco da calota craniana, um robô faz a interconexão com o cérebro do paciente. O cérebro, ou o paciente, tende a aprender a interagir com aquilo para que pelo comando do pensamento, ele comande o cursor, né, do computador. Tem macaco jogando videogame, vídeo do ano passado disso daí rolando. Os testes em humanos vão começar já a acontecer. Então, assim, esse tipo de integração, o que nós estamos falando aqui é uma coisa que é muito além, né? Então, assim, o cara aprendeu uma atividade e tal, mas a tecnologia ela já é possível, essa forma de integração ela já até o Nicoleres, né, cientista brasileiro também estuda isso. Outro cara fudido de Harvard, Felipe Freni é um cara que ele é um dos professores de Harvard, coordena um curso super famoso de pesquisa clínica e tudo mais e tal, e ele atua nessa fase nessa parte de bioengenharia, regeneração. Por que eu estou falando isso? Por que um dos motivos alegados por Elon Musk está fazendo isso? Ele está, por exemplo, ajudando pessoas que são tetraplégicas. Sim. Sofreram um acidente, sei lá, na guerra, ou um acidente de carro, como no Brasil, vítima de violência, especialmente no Brasil, e ele está dando a possibilidade do cara interagir com o computador e poder ter acesso, por exemplo, à internet. Você imagina um cara tetraplégico, como é que ele vai ter acesso à internet? Então, assim, existe sem dúvida esse ideal positivo, né, e digno, né, do desenvolvimento digno, humanista, né? Tirar o Stephen Hawking da cadeira. Exatamente. Ou dar uma memória perpétua, uma identidade perpétua pro Stephen Hawking. Tem cara falando disso, né? Uhum. De você, de transhumanismo no sentido de você conservar uma consciência ao longo do tempo e tal. E todo todo bilionário sempre teve essa cobiça, né? A gente vê isso, né? Desde se congelar, lembra, né? Nos filmes antigos até hoje. Então o cara ele quer ser perene, quer ser eterno. Ele quer ser eterno. Então dinheiro para financiar isso não falta. A tecnologia, ela de fato é possível. Falta o quê? Falta a moralidade, né? O Bambrila acha que, cara, isso vai trazer mais bem do que mal, né? A gente tem, né, exemplos de controle de que toda vez que você coloca isso para o coletivo, isso acaba dando mais mal do que bem. Entrando nesse cara? cenário, eu acho que eu sou positivista, posso até me intitular assim. Sim. Porque eu analiso dados e tudo mais, eu faço uma série de análises. E eu li muitos livros, acho que tem pessoas que também são positivas nesse cenário. E tem um livro que fala Factfulness, e a hora que ele faz um teste com você, é engraçado que ele faz o teste com você, e automaticamente você tende a ser negativo nas próprias respostas. Você fala, não, qual a taxa de natalidade comparado hoje ao passado? Piorou muito. Qual a taxa de mortalidade? Ele faz várias perguntas, que a hora que a gente vê a resposta, ele fala, cara, você tem uma mentalidade negativa. Então, acho que depois desse livro, eu fiquei mais positivo, e a hora que tudo que alguém vem com algum ponto, eu falo, cara, tudo tem dois caminhos, o positivo e o negativo. Eu tendo a acreditar no positivo. E eu acho que você trazendo o exemplo de
Os exemplos que a gente tem, o Elon Musk está trabalhando para solucionar alguns problemas do mundo. Eu acho que ainda tem muita gente olhando muito mais para isso do que do lado negativo. Sim. E do ponto de robô também, foi o que eu falei, depende de quem tiver na organização disso. Então, desculpa. Claro, não. Desculpa, é mais forte do que eu. É muito mais forte do que eu. Cara, mas a China, você não falou que é quem está bombando nos dados e que consegue criar China algo assim? comunista. Tudo bem, Tá, eu sei desse cenário. Calma. Uhum. Isso não pode levar a gente a estar na mão? Um cerceamento e perda de liberdades? Cerceamento, perda de liberdades. Porque você mais falou em carro isso. autônomo. A mesma métrica e a mesma 5G faz reconhecimento facial. Sim, exato. Só fazendo o link do que você falou que é lindo e com o que você falou, por favor, continue. Não. É que assim, eu entendo, eu acredito muito no ser humano e na raça humana, tá? Mas limite. Mas assim, cara, eu acredito no indivíduo naquele momento, naquela situação, cara. Então eu acho um pouco complicado, ainda mais você tendo um país aí com 2 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com um controle desse que pode talvez descambar para algo que não seja o melhor. Cara, é muito difícil. As pessoas se conhecerem é muito difícil. Mas eu acho, Regis, mais uma vez, vamos para o indivíduo. A gente não está falando da China como coletivo. A gente está falando da China talvez como individual. Entendeu? Será que todo mundo da China ama, idolatra o regime que eles vivem lá hoje? Eu não tenho dúvida, porque quem não faz isso está morto. Mas enfim, velho. Eu não sei, velho. Talvez ele tenha que assim, entrar numa dinâmica, cara, que... E para além, assim, cara, eu acho que o problema é até anterior, né, cara? A gente está discutindo a moralidade no sentido de se isso pode ser bom ou bem, né? Bom ou ruim, né? A gente já falou lá, acho que no episódio passado a gente falou um pouco disso, né? De, é uma ferramenta que você... E depende de quem está operando, né? Desde que você desconsidere a capacidade de machine learning, né? Estamos abstraindo essa parte, mas acho que a gente não pode. Porque não, isso sim, até agora a gente não falou disso, né? Uhum. Mas eu acho que, cara, uma questão anterior é que, tipo, eu não estou convencido de que a tecnologia pode substituir a atividade humana e a inteligência. Quer ver que eu vou dar um exemplo? Claro. Me and Bob McGee, Janis Joplin. Tá? Então ela tá viajando com o cara lá de Kentucky à Califórnia, né? Então tá lá de trem andando na Califórnia, lá tal, né? Faz esse rolê e o Bob deixa ela, né? Uma das músicas que eu mais gosto da Janis. E, bom, se você repetisse essa mesma viagem entre o Bob e a Janis 100 vezes, existe algum computador no mundo que conseguiria prever o tema da conversa entre eles nessas 100 vezes? É impossível, porque você não sabe o que passa na cabeça dela, na cabeça dele, no que está acontecendo, e esse conhecimento parte da interação. Esta previsibilidade não é matemática, ela é metafísica. Então ela está para além disso. Então é por isso que a máquina ela pode substituir várias atividades ordinárias no sentido de repetitivas, de automatizáveis e tudo mais, mas ela nunca vai substituir uma característica que é fundamentalmente, especialmente humana, que é a inteligência, que é você estar ali junto, entender aquele ambiente e falar alguma coisa que não está previsto. Né? Então, quando a matemática, essa extrapolação que a gente chega na ciência de dados, ela trata deste mundo do que você pode medir, deste mundo, entre aspas, físico. Né? Mas isso está longe de esgotar a potencialidade do ser humano. Né? Então, assim, acho que é um problema muito mais profundo e é uma discussão que deve ser tida, mas que a máquina nunca vai conseguir ter esse tipo de característica particularmente humana. E o ser humano, se for ser humano, nunca vai conseguir deixar de ter isso. Então vai vir uma puta treta em algum momento. Porque a pergunta é, seriam compatíveis essas duas visões de mundo? Entende? Eu acho que em relação ao ponto que o Caio falou, que a inteligência humana nunca vai ser substituída. Uhum. Se a gente está trabalhando com machine learning, eu estou ensinando a máquina, que foi o exemplo que você trouxe. Eu acho que ela pode ser substituída. Para mim isso é um problema. Mas exato, eu também concordo. Dizer que, dado certo tempo,
Porque a gente tende a pensar num curto intervalo. A gente pensa durante a nossa vida. Talvez a vida dos nossos filhos. Mas eu estou propondo as filhas dos nossos bisnetos. Talvez tataranetos. E aí tem o medo. Ah, gostei. Não, pai, ele falou medo. Aqui, ó. É isso. Chegamos no medo. Eu queria trazer pro medo. A gente tá falando de inteligência humana, ela pode e acho que será. Só que aí a gente tem que entrar no cenário se vai ser positivo ou negativo. Acho que jamais nenhum computador vai... O ser humano é insubstituível. Substituir. Não, a inteligência humana. O que é insubstituível é o livre-arbítrio. Puta, esse é o divino, esse é o sopro divino. É isso interessante que é também. Esse é um Você ponto pode treinar. É para além do cálculo econômico. Esse é um ponto muito interessante. É isso, cara. Você pode treinar, vai reconhecer coisas, vai conseguir seguir certos determinados padrões. Mas o livre-arbítrio de tomar uma decisão e de fazer algo é algo que não tem como você colocar isso em um objeto. Mas aí eu colocaria uma outra problemática. Existe uma fundamentação neo-darwiniana de que a vida, enquanto vida inteligente, é fruto de um certo acaso. Ela não explica de forma divina. Você falou como um sopro de Deus. E eu entendo, pelo amor de Deus, isso que é coisa, talvez filosoficamente é o que mais constante manteve durante toda a história da filosofia. Ponto. Mas existe uma explicação neo-darwiniana de que a vida, enquanto essa coisa biológica, aconteceu por um choque efetivo de proteínas que foram gerando coisas, se replicando. Sabe qual é a chance disso ser verdade? Existe, de fato. Existe. É a mesma chance do macaco escrever a Divina Comédia. Exato, exatamente. Existe a chance do macaco escrever a Divina Comédia? Existe, cara. Mas aí eu vou te falar o seguinte, se eu tiver vários macacos, eles souberem só o alfabeto, e eu der para eles 300 milhões de anos, talvez não saia a Divina Comédia. Mas saia um Romeu e Julieta, sei lá, não sei. Então, você está apelando, você está apelando. Romeu e Julieta não. Ok, que saia então... uma música da Anitta. Uma música da Anitta. Que saia Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. A música da Anitta foi melhor, velho. Mas o Faroeste... Sai o Manifesto Comunista. Mas se sair um Faroeste Caboclo que se junte depois com outro Faroeste Caboclo e eles tenham um filho chamado... O grande Faroeste Caboclo, aí talvez com mais 100 milhões de anos saia uma coisa diferente. Pelo menos essa é uma visão científica neo-darwiniana. Sim. Duas correntes, duas teorias. Claro, porque ninguém é imprevisível, né, lógico. Cara? Nós estamos fazendo, nós pra falar? Nós estamos tipo o Avalone aqui, né, comentando futebol no domingo à noite, né, cara? Porque são coisas que você mal consegue tatear. Então, só para terminar. Então, se você pensar nisso, der intervalo de tempo e operações efetivas o suficiente, com uma proto-inteligência, pode ser, e é a teoria de várias pessoas, de que possa surgir uma coisa chamada vida não biológica. Sabe o que é bizarro falar, né? Vida não biológica. Você fala assim, que oxímoro é esse? Isso, né, um paradoxo. O que é uma vida não biológica? Talvez o mundo alien que está visitando a gente nos OVNIs que estão aparecendo que o Pentágono liberou. Sei lá mas eu estou querendo dizer, possibilidades existem. Mas se isso acontece, minha pergunta é, isso vira bom ou vira ruim? Mais uma vez, eu acho, na minha percepção, eu sempre vou trazer a minha percepção. Claro. Você é o convidado, não estou querendo saber a sua opinião. A minha percepção tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Sob essa perspectiva, é um lado ruim, entendeu? Mas a gente tem que entender os acasos para a gente poder interpretar e poder trazer a devolutiva. É mais esse cenário mesmo, que é a minha interpretação. Sabe uma coisa que me incomoda? Principalmente no amigão lá, no Elon Musk, que tá metendo o chip na cabeça da galera ali. Camara que ama os gregos aí, que tão brilhantemente me indica 1 milhão de coisas maravilhosas para eu aprender. É a questão da eudaimonia que a gente sempre fala aqui, né? É tão difícil a gente descobrir quem nós somos, né? O que a gente realmente gosta, como nós vamos buscar a nossa felicidade, né? É uma coisa tão difícil, cara, que eu acho que o cara que consegue encontrar isso no caminho da vida dele, ele tem muita fortuna. Ele é um afortunado. Eu chamaria de sábio. Ele é um sábio. Ele é um sábio, mas é uma coisa tão difícil de você conseguir entender isso, né, cara? E aí o que ele propõe é, teoricamente, colocar uma qualidade de outrem em você. Mas como
que você sabe qual qualidade você vai colocar, sendo que é muito difícil você conseguir entender você mesmo. Não, e tem um agravante disso, concordo, esse é um puta de um problema. E tem, assim, para quem, né, gosta do tema, tal, tem uma chave de ideias que é legal estudar também, que chama biohacking. O que é o biohacking? É o faça você mesmo, entendeu? É você se colocar... Então, assim, nós estamos falando... Veja, hoje, grandes empresas com capital fudido conseguem fazer coisas, protótipos, isso vai começar... Tem experiência em macaco, tem experiência em porcos, tal, isso vai começar a ser... Né? Você lembra quando clonaram a Dolly? Puta, pode crer, cara. Nossa, eu tava no colegial, e a cara. gente falou assim, o que mais já não... Lá vai Isso, e aí falou, o que Não mais... é o Guaraná. E o que... que aquele é o Dolinho. Ela morreu de artrose. Exato, que já é uma coisa autoimune, uma coisa curiosíssima. Curiosíssima. Mas a pergunta sempre foi assim, o que mais já não clonaram numa ilha perdida no meio do Pacífico? Sim. Perto da China. Exato. Volta a China novamente. Não, mas esse é o ponto, né, cara? Porque o biohacking, a gente está pensando num futuro distópico, né? Assim, né? Então, a tecnologia permite isso e eu posso, que nem eu coloco o turbino no meu computador, eu posso turbinar meu corpo. Né, independente do que seja, né? Então, que nem eu tomo smart drug hoje para poder produzir mais, ficar sem dormir, entregar o relatório pro meu chefe e tal, não sei o que, eu não preciso ficar tomando comprimido mais, eu meto um chip lá e tal e não sei o que. Então, assim, é por isso que eu não acredito tanto no ser humano enquanto movimento que nós vamos ter uma Shangri-La eletrônica 2.0, cara, porque velho, o ser humano é o ser humano, né, velho? A gente sabe como é que funciona, como a banda toca, né, Sabe cara? que é engraçado? A gente tá falando de brincar com brinquedos perigosos. Voltando à questão da guerra termonuclear, em 1962, na crise dos mísseis de Cuba, quase que deu ruim federal. Quase que a gente não tá aqui, né? Quase que, né, nossos avós falaram assim, ó, acabou a vida para nós aqui, para os nossos avós. Então, é muito perto que se chega de momentos de quase extinção. Não necessariamente um cometa ou um vírus. E o próprio humano, né? Exato. O próprio humano. Aí a gente tá vendo o conflito agora que tá rolando. Voltamos. Essa é a Guerra Fria 2.0. Na verdade, ela nunca acabou. Ela deu uma pausa e ela está sendo resgatada. Então, quando você dá brinquedos muito poderosos para crianças que não sabem o que estão fazendo na vida. As crianças erradas, né, nesse caso. Exato. Você pega a criança arteira da sala, menino, aqui tem um morteiro. Lembra? Tinha um morteiro, tem um traque, tem uma bombinha. Você não quer brincar? Não sei se vai dar certo. Vamos Exato. Alguém vai perder um dedinho, no mínimo. Então, o ponto é, será que não estamos nos encaminhando para este tipo de futuro distópico, dado um certo espaço de tempo? Eu vou fazer o advogado de diabo porque eu tô me sentindo mal atacando o humanismo, né, cara? Que eu preciso, né? O ser humano flerta com o final sempre, mas sempre tem um jeito. E vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, e aconteceu isso, né? No começo do século XIX, pode ser, acho que é isso. As lâmpadas, elas eram feitas de... Com que você acendia as lâmpadas? Com óleo de baleia. Né? E acabou, cara, ia acabar a iluminação porque as baleias iam acabar em algum momento e fudeu. Aliás, o Moby Dick, exato, o livro Moby Dick contando essa história. Eles iam atrás da baleia, Sperm Whale, que eu acho que é cachalote, talvez. Isso. Era para buscar combustível da baleia. Você tá lá trazendo, né? Você vai atrás do monstro para poder trazer ordem para tua sociedade, né? É meio simbolicamente, né? O Moby Dick fala muito disso, né? E até que chegou um cara chamado Thomas Edison, né, velho? Aí ele falou assim, mano, acabou, velho, resolve a parada e tal. Então, é um exemplo, né, de que, mais um exemplo, assim como de Kentucky, a Califórnia, da Janis Joplin, a inteligência humana é imprevisível porque ela é a única capacidade que existe neste universo de ter contato com o todo. E quem deu, né? E quem tem essa porra, quem deu é questionável, mas quem tem são só os seres humanos. E os robôs jamais vão ter isso. Bruno, os gregos chamavam claramente isso do fogo de Prometeu. Exato, é verdade. Então a história, só para relembrar a história, é verdade. A história tinha dois irmãos, tá. dois semideuses
Epimeteu e outro Prometeu. Em grego, epimeteu quer dizer pós-pensamento, pensar depois, você se deu conta depois do final. E Prometeu é antever. Então um pensa à frente e o outro pensa para trás. Então Zeus chega para Epimeteu, o irmão, e fala assim, olha, eu tenho aqui todos os presentes para dar para todos os animais, distribua por aí. Então ele dá as garras para o leão, ele dá os dentes para o tubarão, ele dá a perna para a girafa e vai distribuindo. Pá, pá, pá. Quando chega no homem, ele pega no saco e fala, ih, cara, Moiou. acabou. Porque o grego falou assim, cara, o que nós temos mais que os animais? Nada, nós não tem pelo, a pele é frágil, nós é fraco. Não sabe construir casa. Você imagina você construir casa, compara com um castor. O castor cata a terra. Não enxerga igual João de a Barro, águia. João de Barro. Você é um Zé Mané nessa história. Você é um péssimo animal. Tá fudido, não é forte, compara com um gorila. Prometeu, que é essa antevisão, falou assim, não tem problema. Eu vou lá, vou pegar o fogo dos deuses. Vou dar o fogo para os homens. E os homens fazem o que com fogo? Qualquer coisa que eles quiserem. Exatamente. E essa ideia que o Caio falou, então essa coisa é muito fogo de Prometeu. E isso é desafiador, isso é bonito. Isso dá esperança. Isso dá esperança. Isso dá E a esperança história- na humanidade. E só para lembrar, a esposa, tanto é verdade a história de esperança, Caio, você se lembra quem que era? Quem que era a esposa de Epimeteu? Pandora. Pandora. É, Qual Pandora? Aquela. Aquela da caixinha. caixa. Então pensar O depois... que saiu nesse quando os sentido, caras abriram a caixa lá, velho? É a mulher dele que abre a caixa. E ele avisa. E não o abre irmão a avisou. caixa. Vai dar merda, não vai. Exato, não Foi abre ele- essa caixa que os males do mundo estão aqui. Não casa com ela. Vira Ele- pra uma mulher e fala, não faz isso, querida. Ainda bem que ela fechou a tempo de sobrar a esperança. E né? sobre não. Então a história é essa. Então, é uma história de esperança, a história do mito de Prometeu. E ele é acorrentado, preso num rochedo, sofre uma punição eterna, porque ele deu para os homens aquilo que era divino. Então, Tirou dos deuses. Alguém vai ser punido, porque isso não devia ter saído do Olimpo. Entendi. História bonita. Então, é uma história de esperança. É bonito. E vem dor. É bonito, é bem grego. Cara, o que eu acho incrível é que assim, eu sou zero filosofia, tá? Pra mim, além de eu falar um pouquinho de dados, inteligência, eu tô tendo uma aula de filosofia, então pra mim é ótimo. Oh, maravilha. Cara, sensacional. Trouxe maravilhosamente o fogo aí de Prometeu. E você acha que algum dia esse fogo que é nosso, do ser humano, existe? É isso que eu duvido sempre, cara. Como é que a gente existe essa transição do nosso fogo para um fogo da máquina, entendeu? Então, cara, eu penso filosofia, eu penso Você em... conhece a teoria da panspermia cósmica? Caralho! O nome é Não, esse. não. Não fui eu que inventei. Vou embora. Tá com zap, eu vou embora. Não Vai foi eu que todo mundo inventei. embora aqui agora. Não foi eu que inventei. O nome é Que esse. isso, Pode cara. googar. Não foi Pra eu que mim, pra mim eu já tava bugado desde muito assunto. A hora que Como você que é? chegou teoria nesse chamada negócio... teoria Repete. da panspermia cósmica. Caralho. Essa daí eu não tinha a mínima Então, ideia. Panspermia é suruba. Vulgo suruba cósmica. Suruba da porra toda. E é uma outra teoria da explicação da vida. E o que é muito fácil de entender? Fala assim, de onde vem a vida? O cara vem do choque, vem de Deus. E fala assim, não. Ela veio de um cometa de um outro planeta, já prenha de oportunidades e brotou aqui, tal qual fosse uma semente. Então eu acho curioso pensar que podem existir sementes vindos de outros lugares conferindo o fogo, independente, tipo pólen, seja o que você quiser, você pode pensar. E é uma teoria da época que falava, olha, não existia nada aqui, veio de fora. E quando você pega toda a descrição dos aliens, o ET de Varginha e tal, todos são bípedes, todos têm 2 braços, todos têm 2 olhos. É complicado. Você fala assim, é muito humanoide, pelo menos tudo que a gente escreveu. Você fala assim, sei lá, ninguém sabe. É tudo, sei lá, é tudo luz no céu, no máximo. Tanto é que tem uns brothers que a gente apelida de ET, né? Exato. E aí, tem vários caras falando, esse é o ET, né? Eu só Aquele tô- zoião, testa grande. Exato, pá. exato. Então eu só tô querendo dizer, por que eu fiz esse paralelo? Porque às vezes o fogo é passado tal qual uma panspermia cósmica. Ele simplesmente espirra para um outro lugar e ninguém sabe o que pode dar. De novo, estamos falando do cosmos. Não, mas- estamos falando da sua vida pagando conta, vivendo um certo lugar. Nós estamos falando do cosmos. Aí você fala assim, sei lá. Não, e talvez isso esteja acontecendo, a gente nem sabe, né? E Agora, se não é vero, é bene trovato. Se não é verdadeiro, velho, talvez, quem sabe, who knows? Vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando
psicologia medieval, né? Então, assim, como é que se entendia o mundo até 1500, 1600, vai. E assim, né, o que a gente passa na nossa cabeça, esses caras chamavam isso de alma, né? Então, quando a gente fala alma, não tem qualquer conotação religiosa aqui. E esses caras, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os padres do deserto e tal, eles dividiam em... A gente tem 3 apetites, como se fossem receptores ou como fossem o que move a gente em direção a alguma coisa. Então, é o apetite concupiscível, o apetite irascível e a vontade. Então, são essas as 3 faculdades da alma, né? Então, as faculdades, assim como os 5 sentidos. Tá? Então, o apetite concupiscível é o que te dá uma sensação de agradável ou desagradável. Que é a sensação dos animais, de maximizar o prazer, diminuir a dor e tal. Então, vários animais têm. Existe o apetite irascível, que é o apetite é a faculdade que faz você avaliar se aquilo é bom ou ruim. Ou seja, se aquilo dá trabalho ou não dá trabalho para conquistar. Então, por exemplo, eu vou no restaurante e eu peço um prato que, né, eu gosto. Então, meu apetite, atendo o meu apetite concupiscível e tal, mas eu vou ver, cara, isso aqui tá caro demais, aumentou tal, isso aqui, né, vale a pena ter isso, né? Vale a pena ter um esqueminha ali, trair minha mulher e tal, e não sei o que. É esse cálculo propriamente econômico, isso é do trato do apetite irascível. Né? E tem a vontade, e a vontade é você pautar se aquilo é bom ou ruim. Né? Então são as três faculdades, né, da nossa, que a gente chamaria hoje aproximadamente de mente, que elas têm ali uma inter-relação. Né? Então eu acho que a computação, isso que a gente está falando agora, né, desde a matemática ao Big Data, ela dá conta desses 2 âmbitos, de você conseguir maximizar o prazer com melhor trabalho. Isso é calculável. Por quê? Porque essas 2 faculdades dizem respeito às coisas como são aqui no mundo, o que você mede, física newtoniana e suas decorrências, né, disso, inclusive, né, para a filosofia, enfim. Então, tudo que está nesse mundo que você pode medir, né? Isso começou com Descartes lá, né, com a resistência e tal. Ele dividiu, né, o conhecimento em 2 partes. Bom, legal. Isso você pode medir. E isso o Big Data, eu acho que vai conseguir. Mas definir o que é bem e o que é mal, isto não diz respeito a este mundo. Né? Então isto é uma coisa que o conceito de bem e mal é metafísico, então isto jamais é acessível à computação. Só para falar que esse conhecimento, conhecer o bem e o mal, numa história socrática, é literalmente chamado de sabedoria. Sabedoria em grego é sofia. Aqueles que amavam a sofia eram os filósofos. O Caio está querendo dizer que a máquina nunca vai filosofar nesse sentido. Então, mas bem... Eu sou cientista de dados, voltando a esse assunto. Boa. Quem vai definir se é bem ou mal sou eu. É isso, exato. Perfeito. Exato. É o ser humano. É o ser humano. Não é a máquina. Não é a máquina. Não é a máquina. Mas é o problema. É isso? O Caio falou do exemplo. Não, eu estou concordando. Eu só trouxe para essa nossa realidade, porque assim, o que pode ser bem para você não pode ser bem para mim. Isso. E quem vai determinar isso sou eu. Isso. Ou, no máximo, extrapolando uma atuação política. Né? Assim, o consenso do que é bom, vamos extrapolar assim, porque nós estamos falando do indivíduo. Vamos pensar numa política com P maiúsculo, né? Então, assim, nós estamos pensando em políticas, né, que visem isso de alguma maneira e tal. Este bem que ele não é matematizável, então ele está para além do lembra daqueles conjuntos da matemática? Universo, lembra dos universos? Né, do universo, o universo real, o universo, quando tinha um problema, você falava de que universo você está tratando. A minha impressão é que quando você trata de Big Data, você está tratando de um universo que o Big Data, ele contempla todo esse universo, mas existe um universo que está
além disso, né? Tá na moda hoje a gente chama de metaverso, mas não é esse metaverso, né, que a gente tá, não. né, mas, Esse é o futuro distópico que eu tenho medo. Só para deixar claro. Esse é o futuro que eu me borro de medo. Não, tá vendo como já A começou? gente tá chegando num cenário, só para... Eu vou até ter um parênteses aqui, parar, porque as pessoas estão gastando dinheiro e comprando roupa pro... É isso. Pro, NFTs. Pro personagem dela e não comprando roupa para ela. Isso eu acho que é assim, minha percepção. Por favor. Minha percepção. Tem alguma coisa errada. Ou muito certa que eu ainda não interpretei. Perfeito. Mais chance de estar errado, hein? Não tem como saber, Regis. Eu acho que não tem meio termo. Ou tá muito certo ou tá muito errado. Muito errado. Meio termo porque não tem. Assim, mas assim, vai falar com uma pessoa de 17 anos que tá gastando 200, 300, 400 mil reais por mês comprando roupa para o avatar dela. E tá acontecendo. Ela não compra roupa para ela, mas ela tá comprando roupa para o avatar dela. Será que o avatar vai ter uma representatividade na nossa vida que vai sobressair a nossa presença? Não sei. Cara, já tem, né, cara? Isso, na verdade, a gente chama de persona, né? É aquela pessoa que confunde a personalidade social. Ah, cara, eu sou o Caio, médico cardiologista. Aí eu vou na casa da minha sogra e eu me comporto como médico cardiologista, não me comporto como o Caio. Tem pessoas que elas afetam as personas e essas personas, elas... a gente, às vezes... vê esse tipo de tem interação com essas pessoas, aquela pessoa que você não consegue tocar nela, né? Porque ela tem sempre um negócio meio que estéril, né? Que é a profissão dela, que é a forma como ela atua, que, né? que é essa persona. O que você está falando de de metaverso e de avatar, na verdade é só um pouquinho, é um grau a mais disso daí, né? Uma escala diferente, mas é a mesmo tom. Mas eu acho que o cara que precisa de um avatar não sabe o que ele é por essência. Sabe o que está acontecendo? E não onde estou querendo chegar, que a gente volta, a gente está voltando... É por isso que o Bruno falou que tem algo muito certo ou muito errado. Então, mas está muito errado, tá muito errado. A nossa interpretação é que está errada. Mas vai falar com uma pessoa de 17 anos que vive disso. E ela vai passar nós em longevidade. Só para lembrar que o futuro é dela, não é nosso. Só e esse que aí, é o problema. a minha preocupação hoje é assim, nossos pais, nossos avós não viveram isso. A gente está entrando num cenário onde a tecnologia está representando muito mais... Mas 10 vezes... Você entendeu o futuro distópico? 1 milhão de vezes mais do que a gente precisaria. Então, o que acontece? Quando a gente entra nesse cenário de metaverso, que tem o avatar, tem essa... Eu não sei... Hoje, puta pra mim, treta, é né, velho? Pra mim é errado. Puta treta. Só que assim, cara... Quem sabe nada dessa com que vai dar isso aí. Eu até sugiro vocês entrevistarem uma pessoa de 17 anos. Pra gente o avatar dela. É o avatar dela. Entrevista o avatar dela, que vai ser demais isso daí. Cara, putz, sensacional. Mas temos tempo e a gente vai fazer nosso pitch do livro para finalizar. Camara, explica. O que é o pitch do livro, Camara? O pitch do livro é o seguinte: temos 3 livros fantásticos, top sellers. Maybe not. Mas a ideia é assim: 3 ideias diferentes, 3 propostas. Somos 3 pessoas, cada um trouxe um livro, existe um debate da apresentação do livro, quem trouxe o quê, e aí você faz uma aposta cega, falar as pessoas três. O Magal vai falar, o Magal vai falar o nome dos livros, vai mostrar na câmera ali. Exato. São livros que as pessoas, que nós 3 passaram por nós em algum momento. Tá bom. Tá? E aí o Magal vai apresentar e você vai dizer quem trouxe qual livro. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Número 1. The Singularity is Near. Ray Kurzweil. Camara. Já vai direto? Já vou direto. O Herói e o Fora da Lei. Margaret Mark and Carl Pearson. Regis Rigolino. O Caminho da Servidão. Friedrich Hayek. Dr. Caio. Vamos resolver? Vamos resolver. Aqui acertou. Aqui, ó, 33%. 33% acertou. Só errei aqui, é isso? Errou 2 e acertou 1, negão. Cara, ó, só acertou. eu não sei qual é a média de vocês aí pra gente falar, mas tô bem ou não tô bem? Fala a verdade. Não, cara, mano, o importante aqui é o seguinte, a ideia é a gente transmitir coisas que a gente acha que sejam legais para as pessoas que estão ouvindo. Então, isso é só uma mera brincadeira. Você foi gênio
Cara, maravilhoso, assim, como você sempre é, velho. vocês Isso que é são, o de cara. menos, cara. Eu tô aprendendo filosofia com vocês, entre todas, ó, tem até um... Essas palmas aí. Auditório. Tá pesado, gente. Não, eu acompanho A vocês. gente tem um anão aqui que pediu palmas. Agora eu vou rasgar uma seda aqui. Posso rasgar uma seda? Por favor. Eu comecei a me interessar por filosofia por vocês. Então, para mim é interessante porque eu comecei a entender sobre estoicismo, entrar um pouco mais nesse cenário por conta de vocês. Então, assim, para mim participar daqui e falar um pouco mais de Big Data no nosso primeiro assunto, entender um pouco mais, para mim hoje eu fui muito mais ouvinte e aprendizado para mim isso é para a vida. Então, gente, obrigado. Que é isso, Muito meu obrigado, amigo. velho. Que é isso. Muito obrigado. Pô, a gente só tem que agradecer a você. Mas temos que terminar aqui a parada. Vamos Você vai ter terminar. que escolher. A gente vai. Caião, Vender, cada um vai vender. Fala aí Agora, pra nós. a segunda fase é o seguinte: sabido quem trouxe qual livro, cada um vai defender o seu livro em 1 minuto, no máximo em 1 minuto, para vender o livro, para o pitch. Né? Então, Tá cada bom. um vai fazer o Tá bom. pitch do livro. Vamos lá, Camara. Você pode começar essa? Então, esse cara é um escritor de tecnologia e esse livro é muito famoso sobre a singularidade, que é esse ponto de fusão de seres humanos e máquina. Num ponto ótimo. Ele é um otimista. Ele é um otimista radical, na verdade. Ele fala que, olha, isso vem para o bem. E ele explica, ao longo de várias páginas aí, o quanto que se juntar com a tecnologia de uma forma muito mais fluida, não ser o robô, mas, de novo, é o Neuralink, é o dado, é algo tão junto, tão próximo, que ele chama isso de singularidade. As duas coisas coexistem num ponto único. Você já não consegue mais saber. E ele é um otimista. Eu achei curiosíssimo, porque existe essa visão, existe a visão distópica de que o mundo vai ser o Terminator. Ele vai aparecer aqui e fala, vim do futuro. O futuro deu ruim, eu vou matar o John Connor. John Connor deu ruim, nós vai vir aqui para... Essa é a visão negativista. A visão otimista é dele. De que a singularidade vai fazer muito bem para a humanidade e nós vamos evoluir a partir daí. Viagem para outros planetas, exploração do mundo, enfim, precisa de uma singularidade. O homem só enquanto uma vida biológica não se sustenta no planeta Terra por muito mais tempo. Essa é a teoria dele, é muito legal. Show. Excelente. Excelente. Caraca, velho. Cara, você tá melhorando. Mas só me fala hein, uma cara? coisa. Você leu... Quantas páginas são aqui? O prefácio. Esse prefácio, ele leu o prefácio e decorou. 700 páginas in English. In English. Aí, galera, ó. Fica aí pra vocês verem. É uma Caião, boa dica. por favor. Cara, o meu pitch ele é mais pragmático. O herói e o fora da lei, tá? Então esse livro aqui é para quem quer entender um dos temas que a gente mais gosta de falar nesse podcast, que é o mito, né? Então a gente entende muito e essas duas autoras entendem como o mito faz parte da estratégia de vendas e como você pode alinhar a sua empresa com uma narrativa. A gente fala aqui sempre da saída da caverna, e quem sai da caverna, né? Quem é o mito evocado? É o mito do herói. Esse é um dos arquétipos junguianos possíveis e nesse livro ela mostra exatamente isso. Então, Cara, irado, tem o herói, tem o mago, tem o sábio, tem o fora da lei, tem o cara comum, tem o palhaço, tem... Então, assim, ela te dá toda essa narrativa, pega uma pegada de business e como é que você escolhe ou como é que você identifica qual que é o arquétipo que faz sentido para a tua empresa e como é que você alavanca isso baseado nessa ideia. Por exemplo, Nike, né? Então é a ideia da vitória, da deusa Nike e tal. É um dos exemplos desse livro. Então, para você que é um cara de marketing e tal, então eu acho que você deve ficar com esse livro aqui, cara. Técnicas livro aí, você ganhou um livro aqui, ó. Técnicas avançadas de vendas em Apelou, podcast. tá apelando, tio. Temos uma escola nova. Tem a de Ele inglês, inaugurou tem a técnica. É o novo drible. É o Não. novo drible da vaca que ele acabou de dar. Muito safado, muito safadinho. Muito safadinho esse garoto. Bom, minha vez então. Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. Eu vou pro lado político de novo. Mas a gente está falando de um cara que é um economista, na verdade é um polímata, né? Ele envedrou muito pro lado da economia, da Escola Austríaca de Economia. Ele foi prêmio Nobel de Economia em 1974.
Esse livro é de 44, 30 anos antes. 49, desculpa. 25 anos antes. E ele foi um livro concebido durante a Segunda Guerra, né? Se eu puder dar um parênteses, porque você me lembrou, eu li esse livro, e no prefácio, pelo menos o prefácio que eu tenho, não sei se está aí, ele fala, ele tava na Áustria, ele é austríaco, e ele estava na Áustria no Entre Guerras. Então ele pegou a crise de Ele 29. participou da Primeira Guerra, ele lutou como soldado na Primeira Guerra, e ele vivenciou a Segunda Guerra. E ele estava no Entre Guerras. E no Entre Guerras tem a crise de 29. E ele fala, na Áustria, num período muito curto, o meu salário aumentou 80 vezes. Aí você fala assim, porque você teve 80 vezes? Não, porque a moeda desvalorizou num nível tão supremo que 80 vezes foi só para tentar encaixar. É aquela ideia de que o cara ia comprar pão com carrinho de dinheiro. Exatamente. Você já ouviu essa história? E era crise de tudo mais. Foi um dos grandes fatores para gerar guerra. Desculpa, eu preciso te cortar. Porque você... Não. Sensacional. Mesmo porque durante o século XX a gente teve um embate muito grande entre a escola econômica austríaca de Hayek contra o keynesianismo, né? Então esse cara, ele diz nesse livro que ele via que o caminho do intervencionismo e do coletivismo, ele já conseguia enxergar isso, era o caminho da servidão. E hoje a gente vê muito claramente no pós-modernismo que é isso que acontece. Então é um livro que já te falava há 40 anos atrás o que pode dar certo, o que pode dar errado, e já apontava o caminho ruim, que o caminho do coletivismo e você desprezar um indivíduo é o caminho da servidão, que é o que acontece hoje com um Estado inchado e tomando conta da vida do indivíduo. Tá aqui meu pitch. Irmão, o que você acha aí? Qual dos 3 que você vai querer levar para casa? Fique à vontade. Caramba, meu. Porra, são decisões... É sério isso? Que vou ter que levar um para casa? A gente vai fingir que vai te dar. Mentira, não. Óbvio que não, velho. Não, irmão. O que é isso, velho? Intimidade é um caminho sem volta, vocês estão vendo. Tá louco? Cara, é assim... As 3 histórias são muito legais. Mas eu me interesso bastante por esse cenário. Singularidade. Cadê o Camara? O Cadê o campeão. Eu escolhi ele pra não deixar ele dar o speech dele final aí, cara. O cara vai no banheiro na hora de querer perdeu, velho. Então tá eliminado. Tá eliminado. Escolhe entre os dois. Escolhe entre os dois. Ô, Camara, só reforça aquela ideia que a gente fala mais, né? O Reginho não ganha mais aqui, velho. Não ganha, Ele não ganha mais aqui. Eu acho que ele não me escolheu. Podia ter 2 livros só. Não. Agora porque o Reginho não ganha. Na boa, se a gente for pegar o total, tá 5-3-1, tá? Agora, esse ano realmente eu tô desfalcado. Mas tudo bem. É que é o seguinte, ele não quis me escolher pra não parecer muito da casa. Foi só isso, velho. Foi só isso. O Reis falou certo. Muito caseiro. Irmão, valeu, irmão. muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer novamente. Camarada. Boa noite, meu querido Bruno. Considerações finais brevíssimas. Pô, eu acho que eu já fiz algumas, mas afinal é... Cara, primeiro eu vou parabenizá-los, porque antes de começar o podcast, eu informei vocês que eu acompanho desde o começo. Eu comecei a me interessar por filosofia por vocês, que eu não sabia que filosofia era algo tão legal e que vocês transformaram em algo legal. Então, por mais que eu não saiba dialogar tanto quanto vocês... Mas participar disso, trazer um pouco do meu conhecimento de Big Data, de dados, de inteligência e participar com vocês, eu acho que a gente fez uma troca muito legal. Então, primeiro, parabenizá-los e segundo, gratidão, cara. Eu acho que estamos num cenário hoje aí onde vocês têm um podcast incrível. Desejo muita longa vida para vocês e espero vê-los longe pra caralho. Irmão, muito obrigado. Dá de novo o seu arroba lá, datalogando. Datalogando para quem quiser entender um pouquinho mais de dados de uma maneira simples, porque dados não é tão difícil. Ele é algo simples. Excelente. Não esqueçam de nos seguir, Caião. @Beyond the Cave PDC. Beyond the Cave PDC. Onde é que tá, Camara? Todos os lugares. YouTube, Instagram, a porra toda. Escreve páginas no seu celular, vai até nas páginas amarelas, cara. Pessoal, boa noite, Caio. Boa noite, Camarão. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu. Valeu.